Funcional envolve na véspera, dia 17, a grande decisão, como chegou esse momento tão importante, nós conseguimos lá, e coordena a equipe do Globo Esporte.com em São Paulo, e o Caio chegou para começar a sentir esse clima da decisão. Serginho na minha direita, vídeo repórter do Globo Esporte.com, lá na minha esquerda, Ulisses Mendes, que é o nosso repórter cinematográfico, e ele vai falar muito, porque, claro, desde sábado a gente está acompanhando o clima dessa decisão, como está a atmosfera em Buenos Aires, e hoje tem muita coisa interessante que aconteceu por aqui. Teve o treino do Corinthians, a gente passou pelas ruas de Buenos Aires, tem muito corintiano por aqui, então a gente tem muito assunto. Mas antes de mais nada, eu queria perguntar para o Caio se ele já foi notícia em jornal argentino. Depois que eu parei de jogar, nunca. Porque isso aí você tem que ter alguma coisa de muito especial, né? E são poucos os talentosos para você deixar o Brasil, chegar à véspera de uma decisão envolvendo o time mais tradicional, São Paulo, uma das maiores torcidas do Brasil, contra o mais tradicional aqui da Argentina, e você brilhar nas capas de um jornal argentino. Isso é para poucos. Está aqui. Sérgio. Porque você é o cara. Sérgio brilhou. Página 15. Página 15 do Diário Olé, que é o principal diário de esportes da Argentina. Ele não só aparece na foto, como aparece citado na reportagem. Do meu lado, eu sou um coadjuvante. Só para explicar que a gente foi fotografado aqui no treino, que a gente está aqui desde sábado, sexta, e desde sábado acompanhando um pouco o jornal trata a gente como espiões do Corinthians, como se a gente estivesse passando no Corinthians as informações do Boca Juniors desde o fim de semana, por causa daquela entrevista que a gente fez com o treinador, que a gente citou no boletim de ontem, depois do jogo, exclusiva, o pessoal atendeu a gente até. Inclusive, essa entrevista é destaque também. Essa página aqui, ó. Desse dia, né? Dia dessa terça-feira. Usaram algumas frases técnicas para a gente, fizeram essa página aqui no Diário de hoje. De ontem, na verdade. De terça. Isso aí. Isso aí foi mesmo que deu problema ontem. Mas aí, roda de que hora? Muito não, velho. Será que não é melhor fazer cuidado? Porque começou a fazer barulho aí. Lembra? Ontem ele trancou também, né? Uma parte que não saiu, né? Segura aqui, ó. Eu tô segurando embaixo, aí começa a clicar, eu tenho que ter. Não, segura embaixo, por que você segura embaixo? Tem prática. Ele já desce de novo. É, impressionante. Sobe a mão, sobe a mão. Bom? Três, dois, um, legal, você conectado no Globoesporte.com. E chegou o dia, bom dia, é quarta-feira para você aí no Brasil, dia da primeira partida da grande decisão da Libertadores da América, envolvendo dois dos times mais populares da América do Sul. Que clima vive Buenos Aires. E como a gente vai falar da véspera dessa decisão da terça-feira, nosso time está reforçado. Zé Gonzalez, que é responsável pelo Globoesporte.com em São Paulo, claro que o Caio também chegou por aqui, vai comentar o jogo logo mais à noite na TV Globo, já começou a viver esse clima em Buenos Aires. Antes de mais nada, antes da gente falar de tudo que rolou nessa terça-feira, no nosso encontro tradicional, apresentando o nosso time na direita, o Serginho, que é vídeo repórter do Globoesporte.com, e lá na esquerda, mantendo a posição atual, já tem bem jogando muito bem, Ulisses Mendes, nosso repórter cinematográfico. Antes de mais nada, deixa eu perguntar para o Caio, se depois que ele parou de jogar bola, quando ele jogava bola, de vez em quando a imprensa argentina se enganava um pouco com ele, já caiu o meu rádio aqui, se enganava um pouco com ele, e ele virava notícia. Eu quero saber se depois que virou jornalista, passou a trabalhar em televisão, já virou notícia na imprensa internacional? Eu acho que não. Primeiro você tem que ser muito competente naquilo que você faz, e depois você tem que ter muito carisma para você sair do seu país e brilhar nas páginas de um jornal argentino às vésperas de uma decisão, uma das maiores dos últimos tempos, envolvendo
duas equipes tão tradicionais. E ainda tendo foto, né? Tem uma outra excitação enormista. O cara tá brilhando demais, né? O cara tá num outro nível, o cara atingiu um outro patamar. E a gente não está falando dos aniversários, não. Nem abri a boca, porque Ainda não, né? Até porque você chegou agora. Não vai modéstia, ele chegou agora. A gente está falando do Serginho. Olha aqui, ó. Página. aqui, ó, página 16, 15, eu estou do seu lado. São participantes. Você é muito bem vestido, como de O costume. uniforme de trabalho está fazendo. Ah, então tá bom. Aqui, só para explicar, né, essa brincadeira toda, que como a gente está acompanhando o Boca desde sexta-feira, a imprensa argentina tratou a gente como espião do Corinthians, passando as informações do time argentino para eles do Brasil. Em outras palavras, ele está correndo risco de Em outras palavras, a gente não é bem quisto, a mãe não é tá? Se essa foto estiver rolando pelas arquibancadas da Bombonera, eu acho que você corre risco. Deixa eu ver, eu não posso ir com essa jaqueta de jeito nenhum. Mas o mais bacana é que vem na página anterior, é uma entrevista com o técnico do Boca Juniors, Alcione, que ele deu justamente pra gente, o pessoal do Globoesporte.com, pra gente da Rede Globo, porque desde aquele dia ele não falou mais com absolutamente ninguém. Você lembra de alguma decisão de algum técnico que tenha ficado tanto tempo sem conversar com a imprensa às vésperas de uma decisão tão importante? Eu acho que o Brasil não tem muito tempo de técnicos que praticamente não usam os times, acha que isso é uma tática que vai ganhar, tem que fechar uma delegação do dia lá. Teve aqui, a gente está aqui desde sexta-feira, você chega agora, eu cheguei ontem, treino fechado no Boca, treino sem entrevista, treino só para imagem, não sei nem como isso ganha jogo. Mas o que é curioso é que a imprensa argentina destacou uma entrevista que o técnico do Boca deu para a imprensa brasileira e eles praticamente reproduziram ela na íntegra nas páginas do Olé, que é o principal jornal de esportes da Argentina. Hoje teve treino do Boca Juniors de novo, foi fechado a imprensa, obviamente, que ninguém falou. Caio, treino fechado, silêncio absoluto de técnicos e jogadores, isso ajuda a ganhar jogo? Não, mas em algumas situações é até compreensível. Quando você tem alguma dúvida de escalação, você não quer mostrar o time base para o adversário, que não é o caso do Corinthians, por exemplo. Todo mundo sabe a forma que o Corinthians joga e quem são os titulares. Cobranças de pênalti, quando você tem uma decisão por pênaltis, que eventualmente, caso sejam dois resultados iguais, as imagens podem mostrar qual é o canto de confiança de um determinado jogador, qual o estilo dele bater e jogada ensaiada. Eu tenho uma opinião muito pessoal, eu acho que o que tinha que ser feito já foi feito. Eu acho que agora é muito mais do lado emocional, muito mais da confiança, do respeito ao adversário, da imposição dentro de campo. Acho que agora é um ou outro detalhe, não justifica assim, fechar um treino ou evitar, não acho que vai ter grandes surpresas, porque se trata de um Boca e Corinthians, dois times super badalados, dois times que estão aí há anos brigando, o Corinthians campeão brasileiro, o Boca campeão argentino, esse ano de novo brigando pelas últimas rodadas por um título. Então acho que tem muito pouco detalhe para surpreender o adversário. Como a gente sempre faz de costume, desde que a gente começou com esse nosso programa na internet, a gente faz um resumo do que aconteceu no dia, faz um resumo da terça-feira, essa véspera da decisão entre Corinthians e Boca Juniors. E ela começou cedo para nós, porque a gente foi sentir um pouco do clima, de como Buenos Aires está pulsando nessa véspera de decisão. Então a gente saiu de manhã, eu, o Ulisses, o Zé e o Serginho, para dar uma volta pelas ruas mais tradicionais da cidade, Avenida 9 de Julho, depois também a Lavagem, a Florida, e a gente viu muito corintiano por aqui, né? Muita gente vivendo o clima dessa decisão. Antes de mais nada, por favor, Ale, você jamais seria substituído. O Ale estava trabalhando até agora, Trabalhando muito, trabalhando muito, e vai sentar aqui com a gente para Tudo bom, gente? participar desse bate-papo. Mas a gente estava comentando que a gente deu uma caminhada por Buenos Aires hoje justamente para sentir esse clima da decisão, e a gente viu muito corintiano por aqui. Eu ia perguntar para o Serginho, esses corintianos que vieram, muitos não têm ingresso. O que move um torcedor para vir com uma decisão dessas? Comprar passagem, investir dinheiro e não ter um ingresso na mão. Mas Serginho, o que você sentiu quando você conversou com as pessoas? Eu acho que todos sentem aquilo que a gente, mesmo sempre trabalhando com isso, acho que é uma oportunidade única, né? O Corinthians, até então, não tinha um retrospecto bom na Libertadores. Era um time que era até alvo de brincadeiras por causa de não ir bem na Libertadores. Pô, chegou na final. O torcedor pensa, quando que eu vou ver meu time na final outra vez? Vamos pra lá. E aí milhares vieram sem ingresso. A gente conversa com os torcedores na rua.
Não, eu vim, mas eu tô sem ingresso. Muita gente, eu acho, vai assistir esse jogo mais lá de fora da Bombonera. 2.450 ingressos para a torcida do Corinthians. Tem muito mais corintiano por aqui, já na terça-feira, imagina você quarta-feira. Eu acho que o corintiano tem aquele sentimento de se eu estou próximo, eu vou ajudar de alguma forma. Eles ajudam quando o ônibus sai, por exemplo, lá para o treino, eles fazem uma relação com o hotel e apoiam, gritam, cantam no time. Também, com certeza, na hora do jogo, se for sair para a Bombonera, vai ter muito torcedor que não vai entrar no estádio, mas que vai estar na frente. Então, eles se sentem importantes dessa forma. Eu acho que é totalmente justo, esperaram tanto tempo para chegar para a final, querem estar próximo, querem estar perto. Né? Torce para que não tenha confusão de quem não tem ingresso, né? Mas esse apoio eu acho que é totalmente importante e justo. E a gente aconselha as pessoas, os torcedores do Corinthians, obviamente, a não acompanhar esse jogo se não estiverem dentro do estádio da Bombonera, se não puderem assistir lá de dentro desse jogo, não assistam ali nas imediações do estádio, fiquem mais na região central, procurem um bar com brasileiros em alguma região mais segura e mais tranquila aqui de Buenos Aires. Por falar nesse passeio que a gente deu, o Ulisses foi com a gente, ele capturou imagens interessantes, conversou com personagens interessantes que a gente vai mostrar na matéria do Globo Esporte dessa quarta-feira. O que você achou de mais interessante nessas histórias que a gente encontrou hoje, Ulisses? Acho que mais interessante foi a história daquela mulher que é corintiana, né? É brasileira, corintiana. Paraense. Ela tem o ingresso do Corinthians, mas ela não vai poder entrar porque ela vende o ingresso, né? O ingresso não é dela. Parece que custa mais de R$1.000 o ingresso, né? Então, 1.300, né? Daria para ela visitar a família dela no Brasil, né? Então, ela não tem esse dinheiro para comprar. Fica com o coração apertado, ela né? prefere visitar a família no Brasil e gastar esse dinheiro para assistir o jogo aqui no dia também. Ele nos disse que fica, inclusive, com o coração apertado. Bom, depois de andarmos por Buenos Aires, a gente editou material, mandou para o Brasil, algumas matérias que inclusive já estão aí no site, no Globoesporte.com. Clique, leia, se divirta e se informe sobre o que está acontecendo aqui em Buenos Aires. Teve o treino do Corinthians às 6 horas da tarde, o Caio acompanhou todos nós, inclusive foi um momento em que toda a equipe esteve reunida para acompanhar esse treino. Como o Caio disse, não tem surpresa na escalação do Corinthians. Falcione nos disse que acompanhou, que assistiu obviamente a todos os jogos do Corinthians nessa Libertadores mais de uma vez, definiu bem o time do Corinthians como um time compacto, que sai muito rapidamente para o ataque. E obviamente que o Tite a gente conhece, é um técnico muito estudioso, acompanha todos os times da Libertadores e agora está focado, centrado no Boca Juniors. Você acha que taticamente um dos dois técnicos pode ainda aprontar uma surpresa nessa decisão? Taticamente eu acho que não. Eu acho que as duas equipes se conhecem, se respeitam. Quando você chega a uma final de Libertadores, você sabe tudo que o adversário fez para chegar até aqui. Eu acho que tem um diferencial que é um tal de Riquelme. Você pode falar, mas aí eu tenho muito respeito do futebol argentino. Eu acho que eles crescem nesse momento da decisão. E esse é o cara que pode trazer perigo ao Corinthians. Time por time, acho que o Corinthians está mais pronto que o Boca. Com todo o respeito que eu tenho à camisa do Boca. E acho que se o Corinthians conseguir repetir amanhã, ou hoje mais tarde, o que fez diante do Santos na Vila Belmiro no primeiro tempo, o Corinthians tem condições não só de caminhar a classificação, que é o título, mas de sair com uma vitória aqui da partida. O time do Corinthians está pronto. Não é o time mais brilhante da história do Corinthians, não é o time mais talentoso da história do Corinthians, mas é o time mais pronto para ser campeão. E é muito mérito do Tite. O Tite encontrou um jeito desse time jogar que você, para fazer gol no Corinthians, quando você passa pela linha de atacantes que ajudam muito sem a bola. Aí você pega um Paulinho e um Ralf que estão numa fase fantástica. Ainda você tem o Castan fazendo uma Libertadores impecável, a melhor defesa da história da Copa Libertadores. Quando você consegue furar essas três fases, aí tem o Cássio que entrou e deu conta do recado, que pegou a bola do Vasco, do Diego Souza, que para mim foi a bola da Libertadores, que ali poderia ter acabado o sonho corintiano. Então, futebol não é uma ciência, não é lógica, tem um imponderável. Amanhã a gente pode tecer várias teorias e acontecer tudo diferente, mas o Corinthians está pronto para beliscar esse time. Verdade, o Corinthians é um time muito bem armado taticamente, talvez seja o melhor time que tenha essa concepção tática na Libertadores da América. Deixa eu perguntar para o Zé, como o Caio disse, futebol tem um imponderável sempre entrando em campo, mas pelo sentimento que você teve hoje no treino, quando você ouviu os jogadores, quando você sentiu aquela atmosfera, o Corinthians está tranquilo para uma final contra o Boca Juniors numa bomboneira lotada, obviamente, vai estar naquela bomboneira que pulsa o tempo inteiro, os 90 minutos. Esse time do Corinthians, que não é finalista, nunca foi finalista de uma Libertadores, ele tem experiência e bagagem para aguentar essa pressão pelo que você sentiu hoje? Eu acho que sim, eu concordo com o Caio, eu acho que ele é o melhor Corinthians
que eu nasci em meados de 70 para cá. Bem mais velho. Só um parênteses. Eu acho que aquele Corinthians, por exemplo, de 99, 2000, que tinha Vampeta, Pecon, Edilson, Luizão, Sérgio Ricardinho, melhor que esse Corinthians, mas eu acho que eu nunca vi um Corinthians tão pronto e tão com tanta vontade, detalhe de uma semifinal com o Santos, inclusive o Alex marcando o Edu Graciano dentro da área do Santos com 39, 40 minutos no tempo, e não joga correndo o tempo inteiro. Então você acha que é um time muito preparado para ganhar. A gente está hospedado no hotel do Corinthians e hoje tem uma cena que me chamou a atenção. Peguei o elevador, o Chicão estava no elevador, subindo, que jantar no quarto, o elevador já tem umas 5, 6 pessoas e um argentino reconheceu ele como jogador do Corinthians e perguntou para ele: quem é a grande estrela do Corinthians? Ninguém sabe responder. Não tem a grande estrela. A grande estrela do Corinthians, para mim, é o Corinthians. É um time. É o time que o Tite conseguiu montar. O Tite consegue pegar um jogador e tirar esse jogador da lista de relacionados, fica fora, e no jogo seguinte o jogador volta como capitão. Então, assim, o Tite consegue pegar um time e transformar um time numa equipe. Então, assim, não tem esse que é o Corinthians. Não tem esse cara que talvez, mas não tem essa grande estrela. E eu acho que esse conjunto do Corinthians é a grande força. É um cara que é tático, mesmo, é um meio campo forte, uma defesa sólida, um goleiro muito bom. Então, assim, eu acho que é um Corinthians preparado para ganhar. A gente foi ao treino do Corinthians hoje na Bomboneira, a gente acompanhou a saída do ônibus aqui, a chegada do ônibus lá, semblante calmo, o Ale acompanhou a chegada do Corinthians aqui, assim, não é aquele Corinthians que dá demonstração de que puxa um pouquinho para trás, 2006, um time que tinha Borja, que tinha Carlos Alberto, que tinha Diego Coelho, que tinha Sertão, que fazia gol contra no final. Você percebia que era um time assim, que batia desespero, um time que tomou um gol do River ali, que tremeu e não vai sair. Eu acho que esse time do Corinthians é um time preparado para ganhar, é um time preparado para reverter para cá, é um time que toma um gol do Santos no Pacaembu, que de repente está aquele branco assim, dá 2 minutos, se recompõe e consegue ir atrás. Eu acho que esse Corinthians é um time pronto para ganhar. Se vai ganhar, não sei. Um time do lado de lá também querendo ganhar. Futebol, não vai ganhar, não vai perder. E eu acho que o Corinthians está mais preparado para ganhar. Aqui, Arnaldo, do microfone. Esse time do Corinthians emocionalmente é muito forte. Ale, o que você sentiu também nesse clima de hoje, no treinamento, e na conversa que você teve com os jogadores depois do treino? Eu acho que o Caio e o Zé falaram é perfeito em relação ao clima, em relação ao que o Corinthians sente em Libertadores. Mas assim, a gente está em Buenos Aires, eu, você, o Serginho, o Ulisses, desde sexta-feira, e uma coisa me chama muita atenção. Os dois times têm muita confiança de que vão ser campeões. O Boca a gente não tem tanto contato com os jogadores, com o técnico, mas a gente vê no clima da torcida, e é muito o que o time sente. O Boca se vê superior pelo histórico. O time do Corinthians nunca chegou à final, o Boca pode se tornar o maior vencedor da história, assim, na 7ª última independente. Confia muito na Bomboneira, confia muito no Riquelme, confia muito em jogar fora de casa, porque o Boca também não treina jogando fora de casa, já provou isso essa Libertadores inteira. E o Corinthians, por outro lado, se olha para a cara dos jogadores, para a cara do Tite, você tem que certeza, eles sabem que eles podem ganhar. Eles têm total consciência de que, falando a verdade, o Corinthians nunca teve condição para ganhar. Isso me deixa assim, esperançoso de que seja um jogo espetacular, porque ninguém vai ter medo. Eu acho que não vai ser um jogo que as pessoas vão ter medo. Os dois times vão tentar ganhar um título a partir do primeiro minuto do primeiro jogo. Eles sabem que cada minuto vai ser importante. Os dois times são confiantes, não vão entrar para empatar, não vão entrar. Claro que o Corinthians sabe que o empate aqui é um ótimo resultado, o Boca até sabe que o empate sem gols não é um desastre, mas eles estão a fim de ganhar e confiam que podem ganhar. E o Corinthians é a cara do Tite, né? O Tite é a estrela desse time sem dúvida nenhuma. É um trabalho espetacular. Os jogadores compraram a ideia dele. E tem que se dar o mérito. Quando um cara consegue convencer 20, 30 caras de que a ideia dele é certa, e esses 20, 30 caras são diferentes, pensam de forma diferente, ele merece todos os elogios. Ele é a grande estrela. Eu acho que a Alê definiu bem. Eu acho que o Tite é a grande estrela do Corinthians nessa Libertadores da América, principalmente. Resumando o que aconteceu no dia, o que está no Globoesporte.com, o nosso internauta vai clicar lá, vai ler, vai se informar e vai curtir. Então, todo mundo trabalhou muito, né? Eu posso dizer que eu dei uma passadinha na concentração do Boca, peguei o pessoal lá jogando sinuco, o Riquelme andando de chinelo pelo hotel, totalmente diferente do que acontece aqui no Corinthians, pouquíssima gente no salão, os jogadores transitavam, ninguém parava, ninguém queria foto, ninguém gritava, não tinha torcida, não tinha imprensa, não tinha nada. Só os jogadores num clima muito tranquilo, pareciam muito descontraídos até o momento em que eu fui educadamente
com um soco, pedindo para que eu me retirasse do local. Você já tinha aproveitado bastante? Não, aproveitei e foram muito educados, não tenho nada para reclamar, mas o pessoal lá está muito tranquilo, a matéria já está no ar para quem quiser ver. Serginho, qual é o grande vídeo dessa quarta-feira do Globo Esporte? Nosso boletim. Além do nosso boletim, claro, esse é o primeiro lugar. Tem bastante coisa legal, né? Treino em Corinthians, time saindo do hotel e chegando no hotel também. Tem esse giro pela cidade que a gente fez ontem pela manhã, mostrando que os torcedores têm esse ingresso. Tem também a entrevista do técnico Tite que ele concedeu pra gente aqui no salão do hotel. Tem bastante coisa legal no Globo Esporte. Dá pra perder um bom tempo aí pra acalmar a ansiedade do torcedor do Corinthians no Globoesporte.com. Até chegar a hora do jogo, tem muita coisa para ler e para ver no Globoesporte.com. Ulisses, o que tem de mais bacana que o pessoal vai poder acompanhar na TV Globo amanhã? O pessoal vai poder acompanhar a vontade dos torcedores de ver esse time campeão. Né? A cidade aqui está assim, como que eu posso dizer? Em preto e branco. Nunca Buenos Aires foi tão preta e branca como agora. Está em preto e branco e vinho, né? Eu curti uma camisa vinho também, tem muito torcedor com camisa vinho aí, aqui em Buenos Aires. Só perguntar uma última coisa para o Caio. Caio, a gente deu uma entrevista coletiva hoje e disse que nessa Libertadores da América, nessa altura do campeonato, um time não pode mudar. E o Corinthians vai manter a identidade do Corinthians, vai jogar com a cara do Corinthians. Você acha que vai ser assim mesmo? Mesmo na Bomboneira, mesmo contra o Boca? Eu não tenho a menor dúvida. E a cara do Corinthians é a cara de uma entrega absoluta durante os 90 minutos. Vou até pegar um gancho no que o Alex falou. A tranquilidade que você vê na concentração do Boca é que para o Boca é mais uma decisão. O Boca está acostumado a jogar, o Boca está acostumado a sentir essa pressão. É mais um título para se igualar ao Independente, que é o maior da história. Para o Corinthians é o dia de escrever uma nova página. Para o Corinthians é comparado o jogo de hoje àquele jogo de 77 no fim do tabu, aquele gol do Basílio. Ali o corintiano deu um grito e falou: chega, voltamos a ser campeão. Hoje é o dia de dar um outro grito e falar: chega, estamos no Libertadores. Corinthians, a 180 minutos de um grande sonho, os primeiros 90 minutos vão ser sonhados nessa quarta-feira. Vividos e sonhados, porque o sonho continua. São 180 minutos para chegar lá com o cara, que é o momento mais importante dessa história que ela não, pode passar, por favor. Não tem problema. Começa nessa quarta-feira 9h50, termina quarta-feira que vem no Brasil 9h50 também. O bom que o adversário é difícil, fora de casa, já viu muita Libertadores fora de casa. E eu concordo, acho que vai ser um jogaço, um dos jogos mais envolventes, cheio de tensão, mas com muita vontade de jogar de cada um. Nós, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos despedimos de você que está aí conectado no Globoesporte.com. Se liga, é hoje, 9h50 da noite. Grande decisão, primeira partida da final da Libertadores da América, que envolvendo duas das maiores paixões da América do Sul, a Argentina, Boca Juniors e a brasileira, o Corinthians. Todo mundo dando tchau, tchau. A gente se encontra. Tchau. Aí, brother, posso te falar a real? Você esqueceu um negócio muito interessante. O Riquelme não treinou hoje, ele ficou só andando lá, o Boca deixou ele A novidade é quando ele treina. Essa comprou de quem?